Olá, irmãos. A paz de Cristo esteja com todos nós. Sejam bem-vindos ao Todo Dia é Santo, o lugar onde a história encontra a fé e onde a vida dos santos revela que a reforma genuína e duradoura começa no coração daqueles que lutam para uma vida mais justa e fraterna. Em um mundo onde a correria e o imediatismo nos ilude, a ponto de não olharmos para nós mesmos e para nossos companheiros de luta, a vida dos super-heróis da fé vem como um bálsamo nos lembrar que o mais importante é o nosso propósito primeiro, que nos conduz à paz e ao amor. As histórias de vida que apresentamos aqui mostram os testemunhos daqueles que, mesmo em meio à turbulência política e à violência das invasões, se colocaram a serviço da paz e defensores intransigentes do seu povo. Devemos reconhecer que a verdadeira santidade não se limita à reclusão, mas é uma manifestação heróica na coragem de confrontar o poder e de defender a liberdade e a justiça em nome de Deus. O cristão é chamado a ser, em qualquer época, a voz profética que se levanta contra a opressão, a corrupção e a injustiça, provando que a autoridade moral da fé é superior à espada dos reis. A história que contaremos hoje é um testemunho eloquente da luta pela independência espiritual e eclesiástica, mostrando que a liberdade da Igreja é vital para a dignidade de uma nação, honrando aqueles que enfrentaram impérios e defenderam os direitos inalienáveis do povo. Prepare-se para receber a sua inspiração diária e conhecer o bispo reformador que trocou o conforto pela batalha política e espiritual para salvar a Irlanda. Hoje, 14 de novembro, celebramos o grande arcebispo de Dublin e uma das figuras mais emblemáticas da história da Igreja na Irlanda. São Lourenço O'Toole, rogai por nós. Lourenço não é apenas um santo, ele é um símbolo da resistência irlandesa diante da opressão estrangeira e o modelo do pastor que permanece firme em meio às invasões e guerras. Você já conhecia a sua história? Vamos conhecer. Esta história é feita sob medida para você, que se sente arrastado por conflitos alheios ou que precisa de coragem para defender sua fé e sua posição em meio a ambientes hostis e violentos. Lorcan rodou a Taí. São Lourenço nasceu por volta de 1128, perto de Castledermot, em Kildare, Irlanda, em uma família de líderes tribais e nobreza irlandesa. Aos 10 anos, sua vida foi dramaticamente alterada, quando seu pai o deu como refém de paz ao rival, o temido Dermot MacMurrough, rei de Leinster. O menino foi tratado com extrema dureza e crueldade por Dermot, sendo mantido acorrentado, mal alimentado e em condições deprimentes, o que o marcou profundamente. Após 2 anos de cativeiro, ele foi libertado e, pela providência divina, enviado para a lendária escola monástica de Glendalough, um vale sagrado da Irlanda. Na reclusão de Glendalough, o jovem Lourenço se apaixonou pela vida monástica, pela oração, pela erudição e pela disciplina, rejeitando a vida política de sua família. Com apenas 25 anos, em 1154, ele foi unanimemente eleito abade de Glendalough, um cargo de imenso poder espiritual e administrativo. Sua primeira ação como abade foi a de reformar radicalmente a vida monástica, restaurando a rigidez da regra e a disciplina dos monges, que estavam em declínio. Lourenço era conhecido por sua extrema caridade para com os pobres, gastando grande parte dos bens do mosteiro para alimentar os famintos e dar abrigo aos desabrigados. Aos 26 anos, ele recusou firmemente a dignidade episcopal que lhe foi oferecida, citando os cânones que exigiam a idade mínima de 30 anos para um bispo,
Em 1161, aos 36 anos, não pôde mais resistir e aceitou ser sagrado arcebispo de Dublin, a principal sé eclesiástica da Irlanda. Imediatamente, ele transformou a vida clerical de Dublin, obrigando os cônegos de sua catedral a seguir uma regra de vida comunitária como verdadeiros religiosos. Sua casa episcopal se tornou um centro de caridade e de paz. Ele era o refúgio dos pobres, dos órfãos e dos doentes, atendendo-os pessoalmente com dedicação. Lourenço viveu como um monge em sua casa episcopal, com a mesma austeridade, jejuns e oração noturna que praticava em Glendalough. Em 1170, a situação política se desintegrou. O rei Dermot Mac Murrough, agora aliado aos anglo-normandos, convidou Henrique II da Inglaterra a invadir a Irlanda. Dublin foi sitiada e tomada. Lourenço, com a vida em risco, negociou corajosamente a rendição da cidade, salvando inúmeras vidas de um massacre iminente. Em 1171, ele participou do Sínodo de Cashel, buscando a unidade da Igreja Irlandesa e a reforma moral sob a sombra da recém-chegada influência inglesa. Em 1175, Lourenço foi o principal negociador do Tratado de Windsor, do rei da Irlanda com Henrique II, um acordo territorial para garantir um período de paz temporária e a manutenção de alguma autonomia irlandesa durante a invasão normanda. Ele demonstrou uma capacidade diplomática rara para um monge, equilibrando a defesa da Igreja e do povo com a necessidade de evitar a aniquilação total pelo exército inglês. Em 1179, ele viajou a Roma para participar do Terceiro Concílio Geral de Latrão, onde obteve do Papa Alexandre III um importante reconhecimento. O Papa não só confirmou os direitos da sé de Dublin, como nomeou legado apostólico na Irlanda, dando-lhe autoridade sobre todo o clero irlandês. Esse poder papal direto enfureceu o rei Henrique II, que via a autoridade de Lourenço como uma ameaça ao seu controle político sobre a Igreja na Irlanda. Ao retornar do concílio, Lourenço foi forçado a lidar com as contínuas violações do Tratado de Windsor por parte dos invasores anglo-normandos. Ele viajou para a Inglaterra em 1180 para se encontrar com Henrique II e exigir o fim da opressão e das injustiças cometidas contra o povo e clero irlandeses. Henrique II, irritado com a persistência e a retidão do bispo, proibiu Lourenço de retornar à Irlanda, exilando-o na Normandia. O bispo, já muito doente e exausto, seguiu o rei Henrique II por toda a Normandia, implorando-lhe para reverter a injustiça e permitir seu retorno. Lourenço morreu no exílio, em 14 de novembro de 1180, no Mosteiro dos Cônegos Regulares, na Normandia, esgotado pela viagem e pela luta. Sua última oração, dita em irlandês, sua língua materna, revelou a dor de sua partida. Ai de ti, povo louco e insensato, quem te curará agora? Ele foi sepultado no mosteiro em Eu e imediatamente a sua tumba se tornou um local de peregrinação popular, onde muitos milagres foram relatados. Lourenço foi canonizado em 1225 pelo Papa Honório III, apenas 45 anos após sua morte. Um reconhecimento rápido de seu heroísmo e santidade. Seu legado perdura como patrono da Arquidiocese de Dublin e um símbolo da integridade moral e da resistência da Igreja irlandesa. Ele uniu a vida contemplativa do monge com a ação destemida do bispo reformador e do diplomata. Sua vida é um lembrete vívido. O pastor deve ir aonde o perigo está e não se esconder na segurança do palácio episcopal. Seus restos mortais repousam na igreja colegiada na Normandia, mas o seu coração se tornou a relíquia mais venerada
na Irlanda. O coração de São Lourenço O'Toole era guardado na Catedral de Cristo, em Dublin, como um símbolo físico da fé e da coragem da nação. Em 2012, a relíquia do coração foi misteriosamente roubada da catedral, um ato que chocou e entristeceu profundamente a população irlandesa. Surpreendentemente, em 2018, após uma denúncia anônima, a preciosa relíquia foi recuperada no Phoenix Park e devolvida à Catedral de Dublin. A mídia reportou que os próprios ladrões temiam o coração de São Lourenço, tamanha era a força de sua devoção popular. Este episódio moderno é a prova viva de que a influência e a santidade de Lourenço transcendem os séculos e continuam a tocar o imaginário do povo. Sua festa litúrgica é celebrada em 14 de novembro com particular devoção em toda a Irlanda e entre os cônegos agostinianos, sua ordem de coração. Ele é o santo que intercede pela paz, pela justiça e pela soberania de uma nação, sendo um poderoso padroeiro contra a tirania. Lourenço O'Toole é o exemplo de que a verdadeira reforma da Igreja se faz pela conversão pessoal do clero, não apenas por decretos e leis. Sua defesa da liturgia e da disciplina irlandesa é um farol para a valorização da cultura local na evangelização, sem romper a união com Roma. Ele nos ensina que a caridade com os pobres é a verdadeira prova de fogo do episcopado e do ministério sacerdotal e a fonte da autoridade moral. A sua morte no exílio é um final digno para um santo. Ele morreu lutando, sem jamais ceder em sua missão de paz. Recorrer a São Lourenço é pedir a graça de defender a nossa fé com dignidade e coragem, mesmo quando o poder do mundo nos ameaça com o isolamento. Sua história é um convite para rejeitarmos a covardia e sermos, como ele, inegociáveis na defesa do que é justo e do que é de Deus. Ele é o patrono dos diplomatas cristãos e de todos que buscam a concórdia entre os povos, mostrando que a diplomacia da fé é o caminho. Sua vida comprova que a autoridade eclesial é um serviço e um fardo, jamais uma oportunidade de riqueza ou de poder pessoal, que a oração do bispo exilado nos inspire a não nos sentirmos sozinhos na luta pela justiça. Quem te curará agora? A dor da pergunta de Lourenço ressoa. Somente Cristo cura um povo abandonado e dividido. Peçamos a Ele a graça da firmeza e a capacidade de unirmos a nossa vida monástica, nossa oração íntima com a nossa vida pública de luta. A lição de Lourenço é clara. O compromisso com Deus está acima da lealdade a qualquer coroa ou poder humano. O contraste na vida de Lourenço é marcante. Ele foi abade em Glendalough, o Vale dos Dois Lagos, um lugar de paz absoluta, mas teve de atuar em Dublin, um lugar de guerra. Isso nos ensina que o cristão deve levar a paz do seu Glendalough interior para o meio das batalhas e dos tumultos do mundo, sem nunca se contaminar. Sua experiência como refém na infância moldou sua caridade, pois ele sabia, na própria pele, o que era a dor da opressão e da privação. A reforma que ele impôs ao clero era uma exigência de coerência. O ministro de Deus não pode pregar o sacrifício e viver no luxo e na comodidade. Lourenço nos desafia a não fugirmos das mesas de negociação e dos confrontos políticos, pois é lá que a voz da Igreja é mais urgentemente necessária. Sua resistência a Henrique II foi um ato de fé. Ele não temeu a ira do rei, porque tinha um medo muito maior de desagradar a Deus. A sua morte no exílio é a coroação de um episcopado heróico. Ele permaneceu fiel até o último suspiro, longe de casa, mas perto de Deus,
O que você está negociando em sua vida? Lourenço nunca negociou a verdade, a liberdade ou a justiça para seu rebanho. Ele nos lembra do poder da simplicidade monástica como antídoto contra a soberba e a corrupção do poder. Sua busca incessante pela paz, mesmo em face à morte, é um chamado ao pacifismo ativo, que não é covardia, mas a mais alta forma de coragem. A recuperação milagrosa de sua relíquia é um sinal de que Deus nunca abandona a causa justa e que o sacrifício do santo é eterno. Lourenço O'Toole é um mestre da intercessão. Sua vida foi uma contínua oração pela paz de sua terra e ele continua a fazê-lo. Sua história nos convoca a sermos guardiões da nossa própria identidade e da nossa herança espiritual, sem permitir que o mundo a profane. Peçamos a Ele a capacidade de perdoar os nossos opressores, assim como Ele perdoou seu primeiro captor, Dermot McMurrow. O santo nos ensina que a verdadeira honra de um líder é servir e, na sua capacidade de sofrer e sacrificar-se por aqueles a quem serve. A firmeza de Lourenço é o modelo de fé que precisamos em um mundo que tenta nos dobrar a qualquer preço. Ele nos inspira a colocar a nossa pátria, a nossa fé e a nossa família sob a proteção do coração de um santo. O monge reformador nos mostra que a reforma da igreja começa na nossa própria vida de oração. Que possamos ser, como Lourenço, pontes de paz em meio a um oceano de conflitos e divisões. Oremos a intercessão de São Lourenço. Oração a São Lourenço O'Toole. Glorioso São Lourenço O'Toole, que fostes abade, reformador, bispo e defensor da paz. Volvei vosso olhar bondoso para nós, pela vossa intercessão. Alcançai-nos a força para defender a justiça e a Igreja, e a coragem de confrontar o poder, mantendo a serenidade da alma de um monge, na certeza de que a cruz de Cristo é a nossa única vitória. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Se a história de São Lourenço O'Toole, o destemido reformador irlandês, tocou a sua alma e acendeu a chama da coragem, deixe nos comentários o seu amém pela coragem. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam de um exemplo de firmeza na fé. Inscreva-se no Todo Dia é Santo. Curta nossos vídeos e participe da comunidade do Amor e Fé, divulgando o nosso canal, para que mais pessoas possam se inspirar com as vidas dos santos. Fiquemos todos na paz de Cristo. Que Ele abençoe você e sua família. Nos encontramos amanhã para mais uma jornada de santidade e história.